Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você está nos assistindo. O nosso primeiro podcast aqui no nosso canal. No YouTube também vamos fazer em outras plataformas. Um conjunto de podcasts que será feito nessa pegada de psicoterapia, psicanálise, também um pouco de pedagogia, né? Hoje, como nosso primeiro tema, vamos estar falando sobre família, né? Que é o nosso primeiro grupo social que a gente está inserido, né? E toda essa importância no sentido tanto positivo quanto negativo. Hoje eu estou aqui como Pedro Bittencourt de Carvalho, atualmente estou estudando, mas em breve vou estar me formando como professor de História. E aqui ao meu lado está a senhorita Sebastiana, se apresente, por favor. Meu nome é Sebastiana Bittencourt, sou mestre em Reiki, aromaterapeuta, psicoterapeuta e mãe do Pedro. E nós tivemos essa ideia de fazer esses podcasts porque no mês de janeiro a gente a gente tem uma campanha de conscientização em saúde mental. Não é bem uma comemoração, né? Porque falar sobre saúde mental, né, Pedro? A gente deveria falar todo o tempo. É mais uma necessidade. É uma necessidade. E em janeiro a gente faz essa campanha dessa conscientização. E nós refletimos muito sobre isso para trazer esse tema para vocês em relação à família, porque a família é o primeiro lugar que a gente tem que pensar quando a gente pensa em saúde mental. Por que eu digo isso? Em clínica, eu recebo muitos pacientes que relatam alguns problemas que eles adquiriram não no momento presente. Né? Pessoas com 20, 50 anos não adquiriram esse problema naquele momento. Esse problema vem ser um reflexo de um trauma adquirido na infância. E quase sempre na infância. É verdade. Como ele mencionou, né, a família ela é um alicerce para tudo na nossa vida. Ela pode ser um lar acolhedor ou um gerador de traumas. E vem muito nessa linha de raciocínio mesmo. Eu vejo, por exemplo, que atualmente eu atuo como mediador de crianças especiais. E eu reparo, assim, na necessidade, assim, dessa interação da mãe com a escola, do pai com a escola. Se for os dois, então é melhor ainda, porque faz muita falta. Quando eu digo assim, no caso de não ter, né? Faz muita falta. Eu vejo, assim, a postura da criança, por exemplo, a postura de uma criança que tem uma família presente, que tem uma família que se importa, que participa, tanto na vida escolar quanto na vida dentro de casa mesmo, sabe? Se interessa pelo cotidiano da criança, quando tem o lado contrário, entende? Quando tem uma criança que tem uma carência, seja do pai, seja da mãe, ou, infelizmente, pior ainda, em casos que, infelizmente, não tem nem a presença dos dois. Acaba tendo que suprir a necessidade de um avô, de uma avó, e essa falta dessa figura, tanto paterna quanto materna, causa muitos problemas na criança. Tem uma criança segura, uma criança extremamente carente, uma criança que você precisa estar cuidando o tempo todo, porque ela tem essa necessidade desse acolhimento que ela não teve dentro de casa. E ela acaba procurando suprir essa necessidade de acolhimento em outros lugares. Às vezes é um professor, às vezes é um colega, às vezes é um tio, uma tia. E isso acaba sendo até um pouco problemático, entendeu? Porque muitas fases da vida que ela deveria estar vivendo com a família, com o pai e com a mãe, não tem. Não tem, seja porque por um abandono, seja por um infortúnio mesmo, uma morte mesmo. E eu acho que, por exemplo, eu vejo essa coisa, essa situação da sua origem dentro da escola, que ainda é uma criança no máximo que eu lido ali uns 12 anos. Eu lido mais com o sétimo, sexto ano. Não chego a pegar tanto aluno de oitavo, nem nono, raramente. E aí passa por mim, entende? Se eu, por exemplo, não fizer um bom trabalho, aí acaba chegando em você, esse paciente também. É verdade. Você, falando assim, nessa questão da escola identificar esse problema.
Você percebe que a escola, muitas das vezes, ela recebe a criança como que se ela fosse depositada na escola, como se a escola fosse um depósito e tivesse a responsabilidade de resolver tudo na Sim, vida dessa criança. sim. Eu vejo isso se repetindo assim várias vezes, entende? Cara, e é uma situação assim muito delicada, entende? Porque a mãe coloca na responsabilidade na escola uma coisa que nem sempre a gente vai poder suprir, entende? Depende de caso a caso. Ainda mais, por exemplo, que meu caso é mais corrido mais com crianças incluídas, não lido tanto quanto os alunos regulares. Ou quando a criança ela é incluída, a coisa se agrava muito, porque você precisa de um cuidado extra, de um cuidado especial, e muitas vezes de casa você não tem isso. Eu vou pegar uma palavra que você falou aí para a gente destacar, assim, até como um exemplo, né, para as pessoas entenderem o quão é importante a família na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Você falou muito na questão de uma criança insegura. E eu tenho certeza que a pessoa que assistir esse vídeo, em algum momento da vida, se viu nessa seguinte situação. Ou observou em alguma família, algum parente, uma situação desse tipo. A criança, ela começa a falar, né, uma criança assim de 4 anos, né, que já está participando ali das reuniões familiares, e o pai vira e fala assim, cala a boca, esse assunto não é assunto de criança, vai brincar, sai, tira a criança daquele ambiente, né, onde a criança está. E nós, seres humanos, nós aprendemos por observação. Nós aprendemos observando o outro. Muitas O das vezes. outro e às vezes nós mesmos, né? É A verdade. gente, o famoso tentativa e erro. Para Isso ficar é. procurando, o famoso tentativa e erro. A gente aprende com a experiência. Isso. Né? E se você não tem essa experiência, você vai aprender com quem? É essa que fica a questão. Né? A gente observa quando você vai assim sair em restaurante, tem sempre uma área VIP, né? Uma área VIP não, uma área kids para É, colocar as crianças, né? As crianças são sempre retiradas do convívio com o adulto. Então não existe espaço no ambiente onde tem os adultos, os seus pais, né? Para a criança ficar. Tá certo que a criança tem que brincar, ela também tem que se distrair. e também tem Mas aquela questão que o próprio pai também tem que ter um tempo de qualidade para si mesmo. isso, eu concordo plenamente. Mas existem momentos em que a criança e o pai elas deveriam estar juntos Sim. para desenvolver essa relação, esse aprendizado. Porque quando você cala uma criança de 3, 4 anos, você está calando essa criança que vai se tornar um adulto que ele não vai conseguir se expressar. Porque quando ele for se expressar, ele vai ter a necessidade de aprovação, muito bem falado. Ele vai ter a necessidade da aprovação do outro. Né? E isso vai gerar uma certa insegurança, porque quando você precisa que o outro te aprove, de repente, se aquela pessoa não te aprovar, ou não falar da maneira como você espera que ela fale, né? Te elogia, Não corresponde à expectativa. Corresponde à sua expectativa, o que vai acontecer com você? Você vai se calar. Você vai se calar. E você vai se calando e você vai se adaptando, e o nosso cérebro tem uma capacidade enorme de fazer isso, né? De conduzir a gente para essa adaptação, e você vai tentando se encaixar no mundo de outra pessoa. E o que acontece com você quando faz isso? Você, quando tenta se encaixar na vida do outro, você começa a deixar de ser você. Você começa a abrir mão de você. E quando você abre mão de você, você começa a se perder. E é onde vai gerando esse problema, esse desconforto. Primeiro começa com desconforto, né? Eu acho que nenhum problema começa assim
É como uma doença. Isso, até como coisas mais graves, né? Começa primeiro com desconforto e depois vira uma doença em si. E é justamente esse alerta que a gente vem dar aqui para vocês, porque eu fiz um seminário em saúde mental com o Instituto Casagrande e uma psicóloga trouxe uma questão assim muito importante, né, para a gente debater no seminário. Os nãos que você dá refletem um sim para você. Foi essa frase que ela usou. E eu fui uma pessoa, né, que disse muito sim para muita coisa que eu queria dizer não. Então eu também vivi essa experiência na pele. Essa questão de você ter que ser positivo o tempo todo. Você não tem que ser positivo o tempo todo numa vida que você sabe que ela não é linear, né? A vida é cheia de altos e baixos. Então, como que você vai ser positivo o tempo todo? Porque eu refletia isso na minha vida, eu reflito isso na minha vida adulta. E eu quero só colocar uma observação, que quando você se torna um terapeuta, você também tem que fazer terapia, para que as suas questões não entrem em conflito com a questão do seu paciente. Então, principalmente quando você é terapeuta, quando você lida com um lado humano, trabalho que geralmente envolve humano, RH, psicologia, enfim, qualquer trabalho que lide com outro ser humano, eu acho que é importante. Não é como também como se outras pessoas não fossem, mas como você está lidando com outra pessoa, eu acho que assim, como é que eu posso explicar? É como se fosse um pré-requisito. Mas você acredita que nós temos que procurar terapia, assim, enquanto profissionais, enquanto uma pessoa que está passando por um problema mental, alguma depressão, uma ansiedade descontrolada, ou você concorda que a terapia seria para todos? Eu acho que a terapia seria para todos, tanto no sentido de uma pessoa que é só fazer porque acha que tem um problema, uma suspeita, para alguém que tem realmente algum tipo de transtorno, um profissional, ou uma pessoa comum que tem questões que acha que é pequenas, mas que incomodam e só quer fazer para se prevenir mesmo. Entendeu? Porque às vezes essa pessoa que tem problemas que são, assim, na visão dela, é uma bobeirinha, são um padrão são um traço de personalidade, às vezes é um trauma enorme que a pessoa tem e não sabe. Por exemplo, aquelas pessoas que sabem mentir muito bem, são pessoas que, por exemplo, elas sabem, por exemplo, reconhecer alguém se aproximando sem saber que a pessoa é. Por exemplo, talvez ela tá, por exemplo, sabe aquela criança que tudo era proibido, ela tinha os pais muito controladores, às vezes ela queria fazer uma coisa, por exemplo, jogar um joguinho no telefone, e aí para ela não arrumar problema com a família, ela sabia reconhecer o passo do pai e da mãe chegando perto da porta do quarto, entende? Então são essas pequenas coisas que você vai deixando para lá, e aí quando você cresce achando que isso é só da sua personalidade, você descobre que é um trauma. Um exemplo muito bom é aquela pessoa também que ela é muito solícita, ela só te ensina, ela está o tempo todo disposta a te ajudar, mas é porque ela sente em si essa carência, ela tenta proporcionar para o outro aquilo que não foi dado a ela, esse autocuidado. Não autocuidado não, esse cuidado em si, o autocuidado também, mas esse cuidado do outro, que ela queria receber para ela, mas nunca teve da família. Esse lugar que você trouxe aí nessa fala sua, eu, antes de começar a terapia, eu já estive nesse lugar. Eu sempre fui uma pessoa sempre fui e ainda sou, uma pessoa que está sempre querendo ajudar o outro, está sempre priorizando o outro, né? Sempre priorizei o outro e não olhava para mim, ia me deixando sempre de lado. Porque eu, enquanto irmã mais velha, né, eu tenho 2 irmãos, e enquanto irmã mais velha, eu sempre tive que resolver tudo. Sempre tive que ser forte, sempre tive que resolver tudo, sempre tive que estar à frente das soluções. Isso teve um lado positivo, porque eu sou uma pessoa que realmente tenho essa facilidade em dar soluções para os problemas,
Mas aí é que tá. Eu dou muito boas soluções, muitas das vezes, para o problema do outro. E o meu problema? É isso que eu vou falar. Quem resolve os seus problemas? Você não tem a pessoa. Você é a pessoa para o outro, mas você não tem essa pessoa para você mesmo. E com a terapia, você começa a perceber, porque você... Como é que você faz a terapia? Você vai falando, né? Através da associação livre, você começa a falar das suas questões e o terapeuta ele vai direcionando, né? Ele vai sendo aquela ferramenta que vai fazendo com que você se olhe para o seu interior, uma viagem interna. É aquela coisa, ele não dá um remédio para você só se curar e acabou, que nem, por exemplo, um médico comum. Ele dá as ferramentas para você, primeiramente, se perceber com aquele problema, para você começar a se policiar sobre aquilo e tentar ter uma vida melhor. Porque aquela coisa, a memória traumática, ela não vai sair de você, infelizmente. Ela vai ficar como se fosse uma cicatriz só. Um momento da sua vida que você precisou passar por aquilo para aprender uma lição. É aquela famosa coisa que o filósofo Nietzsche falava sobre o amor fati, você entender que, apesar daquele momento ter sido muito doloroso, você entender que aquilo foi importante para você prosseguir na sua trajetória. E até para você se tornar quem você é. Exatamente. E o passado, como você acabou de falar, ele não tem como ser modificado. Ele existe, ele está ali. Mas você pode olhar para aquele passado sem dor, sem essa emoção. E é essa proposta que a terapia vem trazendo. E aí, muitas famílias, né, infelizmente, elas são o que a gente ouve muito falar hoje em dia, tóxicas, né? E você não deve... Aqui a gente não está querendo dizer para você se afastar da sua família, negar a sua ancestralidade, né? Tudo que você aprendeu e viveu ali, né? Seja com seu pai ou com a sua mãe. O que a gente está trazendo aqui é que você tem que entender que em algumas pessoas você precisa manter uma distância amorosa e segura para que você se preserve e preserve a sua saúde mental. Às vezes você tocou num ponto interessante sobre não se distanciar do pai, mas em alguns casos, às vezes não tem muita solução. Porque, por exemplo, você é a pessoa que busca para resolver, seja com o pai ou com a mãe, mas o seu pai ou sua mãe, ele não quer resolver esse problema que ele tem com você. Então, despertou tocando, desculpa. Então, não adianta muito, sabe? Acaba que você tá dando um murro em ponta de faca. Então, vale mais a pena você curar aquilo em você do que você ficar percorrendo atrás de uma pessoa que não está interessada. Entende? E você acaba chegando à conclusão de que aquela pessoa, ela só vai mudar se ela quiser. Exatamente. Na verdade, é para todo mundo assim. Você só muda se você quiser. Não adianta. Apesar de você saber olhar para a pessoa e dizer, poxa, você precisa mudar nesse aspecto aqui. Se ela não quiser, ou melhor, se ela até não vê essa situação como um problema, não tem como. É nisso que surge, por exemplo, as pessoas com vícios. Ela não se reconhece um viciado e não consegue se tratar porque supostamente não é um problema. É verdade. Mas a gente tem muito assunto, né, para falar em outros podcasts, né, em outros vídeos, né, porque esse é o primeiro de muitos que a gente pretende gravar, não só no mês de janeiro, mas ao longo de todo esse ano, né, desmistificando Sim. algumas coisas, trazendo alguma coisa, trazendo assim algumas explicações para poder a gente começar, através do conhecimento, se libertar, porque o conhecimento ele é uma ferramenta poderosa, libertadora. Com certeza. Então, você quer colocar, mas fazer alguma outra colocação? Eu queria aproveitar a oportunidade, porque se você se interessou a fazer a terapia, eu queria convidar você para conhecer nosso espaço. Você está vendo também pelo canal no YouTube. A gente também tem o Instagram, a gente vai colocar o link abaixo se você quiser conhecer, ou até
marcar uma consulta conosco, que a gente tem um projeto de psicanálise ao alcance de todos. Para você que tem um problema, ou se você acha que tem, ou se você só quer se cuidar, ter um autocuidado, para você poder entrar em contato conosco, fazer uma anamnese, se conhecer melhor e aproveitar essa oportunidade. E se você um dia pensou, aproveitando esse momento, em fazer terapia, tem uma frase que eu não lembro de onde eu vi. Eu lembro que era um post do Instagram no caso, mas não lembro exatamente de onde, não lembro exatamente de quem falou, mas era uma frase que dizia o seguinte, que era: às vezes aquilo que você mais procrastina é aquilo que vai mudar a sua vida. Então, se você já teve essa ideia de fazer terapia, às vezes é isso que você está precisando para, sabe, dar uma guinada na sua vida, sabe? Seguir em frente com seus problemas, com seus traumas, por mais que eles ainda estejam lá, mas pelo menos eles não vão te puxar para baixo mais. E eu também quero colocar uma frase também do Chico Xavier, que ele falava muito que você não pode mudar o começo, né? O passado é impossível de ser modificado, mas você sempre vai poder alterar o final, mudar o final. Você sempre vai poder estar construindo algo novo. Todo dia você tem essa oportunidade. E às vezes você não faz alguma coisa por medo, mas eu te aconselho a, se você estiver precisando de ajuda e ficar com medo, peça com medo mesmo, vai com medo mesmo. Porque às vezes uma situação que pode parecer pequena, lá na frente ela vai ficar grande demais. E tem um provérbio também chinês, eu não sei se é chinês ou japonês, que fala que o ontem é o passado, o amanhã é incerto e o agora é uma dádiva. Por isso se chama presente. Isso aí é do Kung Fu Panda, né? Não é provérbio japonês, não, Kung Fu Panda. Ué, mas não é japonês? Esse desenho não é japonês? Que eu saiba, aí você me pegou. Não sei de onde é que ele é, não. Okay. O desenho é do Japão. Mas Vocês... triungo aí. Vocês perceberam que eu não calei ele enquanto criança, né? Mas foi só para quebrar um pouquinho esse gelo de falar de uma coisa tão séria, tão importante, porque tudo começa na família. E por que não na família a gente também começar a se curar? Nós temos pessoas melhores versões de nós mesmos. Então, até mais. E a gente fica por aqui, daqui a pouco trazendo mais um vídeo bacana para vocês. Até a próxima. Até a próxima.